Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre cada coração nesta noite maravilhosa. Nós estamos aqui em mais uma quarta de avivamento para buscar mais da face do Senhor, da face do Pai. E hoje nós estamos dando continuidade à nossa série de ministrações com o tema Caminhando com Jesus. Caminhar com Jesus é sempre bom. É algo maravilhoso. Caminhar com Jesus traz bênçãos. Caminhar com Jesus nos traz a certeza de que estamos no caminho certo. Mas caminhar com Jesus também é um tempo de crescimento. É um tempo de amadurecimento. É um tempo onde nós somos ministrados, questionados, confrontados pelas palavras do nosso Mestre. E nesta noite eu gostaria de te convidar a abrir a tua Bíblia em Mateus, capítulo de número 14, verso 22 até o verso 33. Mateus 14, de 22 a 33. Diz assim: Logo depois disso, Jesus mandou os seus discípulos que entrassem no barco e atravessassem para o outro lado, enquanto ele permanecia ali, a fim de despir o povo para suas casas. Então, feito isso, ele subiu a montanha para orar. Caiu a noite, e lá no lago os discípulos estavam em dificuldades, pois o vento tinha se levantado e eles lutavam com o mar muito agitado. Perto das 4 horas da madrugada, Jesus veio até eles, caminhando por cima da água. Eles gritaram de medo, pois pensaram que fosse um fantasma. Mas Jesus logo tranquilizou-os, dizendo-lhes: Não tenham medo, sou eu. Então, Pedro gritou: Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me que eu vá caminhando por cima da água, até onde o Senhor está. Pois não, disse o Senhor, venha. E assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou em volta para as ondas altas, ficou cheio de pavor e começou a afundar. Salva-me, Senhor, gritou ele. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o salvou. Ó homem de tão pequenina fé, por que você duvidou? Disse Jesus. Quando eles subiram no barco, o vento parou e os outros ficaram muito admirados e assustados. Realmente, o Senhor é o Filho de Deus, exclamaram. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós apresentamos a nossa vida diante de Ti, os nossos corações. Te pedimos que o Senhor venha iluminando a Tua palavra, através do Teu Espírito, falando conosco, ministrando as nossas vidas, que possamos avançar, crescer, caminhar, certos de que nós estamos diante do Senhor, que é o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Hoje nós estamos na terceira ministração, e nós vamos falar sobre caminhar com Jesus em meio à tempestade. Você já caminhou com Jesus passando por tempestades, querido? Hoje nós estamos diante de alguns fenômenos, né? Pessoas ministrando e falando acerca da vida cristã, como se a vida cristã fosse um momento isento de lutas, isento de problemas, isento de dificuldades. Quando nós falamos de tempestade, geralmente fazemos uma analogia a problemas, lutas e dificuldades. Podemos lembrar de passagens onde o próprio Jesus diz: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas o fato, queridos, é que os discípulos estavam passando por tempestades reais, problemas reais em um lago, né, um grande lugar ali, cheio de água, um lugar tremendo, né, longo. Você pensa num lago, você pensa em um lugar pequeno, não, como se fosse um açude, não. Aqui era algo tremendo, enorme. Lá no Paraná, no norte do Paraná, nós temos ali algumas barragens que são feitas de usinas, né?
em determinados momentos ali nós temos lagos que são enormes, maiores do que muitos rios, como mares até, algo terrível. E eu me lembro de uma situação onde eu e um amigo meu, nós estávamos pescando em um desses lagos com um barquinho de madeira, a remo, e de repente o céu enegreceu, os ventos começaram a soprar, né? O barquinho, esses barcos, para quem já foi com um barquinho desse, geralmente a gente tem uma canequinha, um baldinho, para ficar tirando a água, porque sempre entra um pouquinho de água, né? E naquele momento de desespero, querido, ficava um com a canequinha bem rápido, tirando a água, o outro tentando remar e o vento soprando. E realmente, queridos, começam ondas, né, a virem sobre nós. E eu imagino, queridos, que isso que eu passei naquele dia com um colega meu, não foi nem fichinha, perto de grandes ondas que esses irmãos enfrentaram, né, nesta noite que eles estavam nesta embarcação. E é muito importante nós compreendermos isso. Nem sempre as lutas são fruto de pecado. Nem sempre as lutas, os problemas são fruto de algo que nós fizemos de errado. Mas há situações que são lutas naturais. Questões que todos nós passamos. E aí há muitas pessoas que ficam, por que comigo? Por que eu? Porque, queridos, são questões naturais do ser humano. Passar por tempestades, passar por perdas, por lutas, tudo isso é natural. Não é porque você foi escolhido para sofrer mais. Não é porque você tem algo que, mas isso aqui é um fardo que foi colocado sobre a minha vida. Não. São fatalidades que acontecem sobre as nossas vidas. Mas é interessante notar, depois de um dia de milagres, depois de um momento maravilhoso, né, Jesus ele prepara um ambiente, para trazer uma ministração para os seus discípulos. Ouso até a dizer, queridos, é claro que nada foge do controle do Senhor, mas que Jesus aproveitou uma circunstância natural para trazer um ensinamento para os seus discípulos. E nessa noite eu gostaria de meditar em 3 aspectos, juntamente com os irmãos. O primeiro, queridos, quando você estiver em meio à tempestade, confie no Senhor. Mesmo em meio às lutas, continue confiando no Deus da nossa salvação. Confie que Ele está no controle. Olha o versículo 22. Jesus mandou os discípulos que entrassem no barco, atravessassem para o outro lado, enquanto Ele permaneceu ali, para então mandar o povo para suas casas. Quando Ele fez isso, queridos, Ele sobe a montanha para orar. Cai a noite, quando os discípulos já estavam ali naquele lago, eles estavam passando por dificuldades, porque o vento, tinha se levantado e eles lutavam com o mar muito agitado. Enquanto eles estavam lutando, passando por dificuldades, Jesus estava orando. Aqui há algo interessante para as nossas vidas. Como duvidar, queridos, de um Deus que tem todo o poder? Como duvidar de um Deus que está assentado num alto e sublime trono, governando todas as coisas? Como duvidar de um Deus que criou os céus e a terra? Como duvidar de um Deus que o salmista diz que Ele não dorme, Ele nem cochila, Ele é o guarda de Israel? Como duvidar? Sabe, amados, nós, muitas vezes, nós tendemos a olhar as circunstâncias, há essa tendência de nós focarmos as nossas forças e a nossa visão naquilo que é difícil, nos problemas, e logo nos esquecer daquilo que o Senhor fez por nós. Logo nós esquecemos das mensagens, da vivência com Cristo. Mas não deve ser assim, queridos. Enquanto os discípulos passavam aquela luta, eles poderiam confiar e entender, mas Jesus está no monte orando. Lá do monte, Jesus poderia vê-los. Lá do monte, numa visão privilegiada, Jesus orando, poderia interceder pelos seus discípulos. E aqui é algo interessante, muitas vezes nós desprezamos o poder que há na oração.
Note que muitas atitudes e tribulações que passamos, nós podemos ouvir pessoas dizendo: agora eu só posso orar. Como se a oração fosse a última instância. Eu não estou aqui dizendo, queridos, que você ou age ou ora. Não. Eu acredito que nós devemos orar e agir e orar, tudo isso simultaneamente, porque a oração, diz a palavra, pode muito em seus feitos. Confiar no Senhor não fala de nós vivermos uma vida estagnada, congelada. Não fala de nós estarmos inativos. Pelo contrário, confiar no Senhor significa entender, compreender que Ele está agindo, mas me debruçar em oração, enquanto eu continuo agindo segundo as minhas forças, confiando nele. Não é errado, querido, você tentar resolver as situações. Há muitas pessoas que falam: não, agora é o Senhor que vai agir, como se eu não tivesse que fazer nada, ou dar nenhum passo em direção a algo. É claro que há momentos, querido, que só o Senhor pode agir, já não há mais nada o que fazer humanamente. Mas eu quero te chamar a entender que confiar no Senhor significa ação, mais oração. Confiar no Senhor é um coração derramado diante dEle. Um coração que mesmo diante de tempestades, mesmo diante de lutas e problemas, continua guardado na presença do Senhor. É um coração que nos leva a agir segundo os princípios da palavra de Deus, mas sempre em oração, buscando não somente o conselho na presença do Senhor, mas também declarando a nossa confiança de que nós dependemos totalmente do Senhor. Talvez você está passando por lutas. Ontem, por exemplo, estivemos fazendo algumas serenatas. Há irmãos que se encontram enfermos. Existem famílias que se encontram enfermas. Fomos lá orar de longe, com todos os cuidados, ministrando vidas. Porque nós cremos, querido, num Deus poderoso. Cremos num Deus que age. Cremos num Deus que pode muito. Aliás, que não há impossíveis nas suas promessas. Por isso, nesta noite eu quero te chamar a confiar no Senhor. Há pessoas que estão desesperadas. O Covid tem sido uma grande tempestade, de ondas enormes. Mas entenda que o Senhor, Ele continua no controle de todas as coisas. Faça a sua parte, tome as atitudes corretas, mas também ore ao Senhor, porque é Ele que governa as nossas vidas. Em segundo lugar, eu vejo que o Senhor, queridos, age no tempo certo. Você sabia que Deus, Ele não se atrasa? Há um ditado distorcido que as pessoas reproduzem constantemente: Deus tarda, mas não falha. Você acha mesmo, querido, que Deus, Ele se atrasa? Você acha mesmo? O Deus que criou todas as coisas, que governa pelos séculos dos séculos, aquele que é, você acha que Ele se atrasa? Não, queridos, Deus não tarda, Deus não falha, Deus não se atrasa, Ele sempre age na hora certa. E é interessante que nós vemos aqui no versículo de número 24 e 25, que eles estavam em dificuldades, lutavam com o mar, e perto das 4 horas da madrugada, Jesus veio até eles, caminhando por cima da água. Note que não há impossíveis para o Senhor. Não havia um barco para Ele pegar emprestado. Poderia até haver, mas o que acontece é que Jesus vai por cima das águas. Na hora certa, Jesus termina o seu período de oração, o seu momento, vê que os discípulos estão em desespero, e Ele age no tempo certo. Ele vai até eles. Sabe, queridos, não fique dando vazão a pensamentos malignos ou até pensamentos naturais da humanidade, onde você começa a questionar: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Jesus me abandonou? Por que será que Ele está demorando tanto? Tenha no seu coração a plena convicção de que Jesus, Ele virá, Ele vai agir no tempo
certo. Enquanto isso, querido, faça a sua parte. Faça a sua parte. Os discípulos estavam lutando contra o mar. Eles não estavam lá, céu, terra, mar, nós vamos morrer. Não. Estavam ali lutando, fazendo a parte deles. Lutavam com o mar muito agitado. E Jesus, vendo aquela situação, foi até os seus discípulos. Jesus, ele vê a tua luta, meu irmão, minha irmã. Ele vê o quanto você tem pagado o preço, tem se dedicado, procurado resolver as questões. E ele vai até você. Agora entenda que ele não se atrasa. Ele vem no tempo certo. Talvez para você, querido, o tempo certo é hoje à noite. E o Senhor tem falado contigo, tem agido no teu coração. Talvez o tempo certo vai vir daqui a alguns dias, talvez algumas semanas, eu não sei. Mas que você possa continuar lutando, dia após dia. Que o Senhor Jesus seja a tua esperança, porque no tempo certo, Ele vai agir na tua história. E o milagre que Ele vai operar, certamente será maravilhoso. Mas em terceiro e último lugar, eu posso compreender que até as tempestades fazem parte do plano de Deus. Até as tempestades fazem parte do plano de Deus. O Senhor, Ele permite tudo em sua soberana vontade. As tempestades vêm e vão, acontecem segundo a ordem na legislação natural das coisas. Eu não estou dizendo que o Senhor Jesus orou ao Pai pedindo, manda uma tempestade. Pode até ser, mas eu não acredito que foi dessa forma. Acredito que foi uma tempestade natural que acometeu aqueles irmãos naquele dia. Mas eu acredito num Deus também, que Ele aproveita as oportunidades do dia a dia para ministrar e cumprir o plano dEle na nossa história. Ou seja, nada foge do controle de Deus. Diz no versículo 26 que os discípulos gritaram de medo, pois pensaram que fosse um fantasma. Mas Jesus logo tranquilizou-os, dizendo-lhes, não tenham medo, sou eu. Pedro gritou, Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me que eu vá caminhando por cima da água, até onde o Senhor está. Pois não, disse o Senhor, venha. E assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água, na direção de Jesus. Mas quando ele olhou em volta para as ondas altas, ficou cheio de pavor e começou a afundar. Salva-me, Senhor, gritou ele. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o salvou. Ó homem de tão pequenina fé, por que você duvidou? Disse Jesus. E quando eles subiram no barco, o vento parou. Os outros ficaram muito admirados e assustados. Realmente, o Senhor é o Filho de Deus, exclamaram. Olha que relato tremendo, queridos. Eu fico imaginando, sinceramente, se nós estivéssemos em um barco à noite, no meio de temporal, e de repente nós víssemos um vulto no meio da tempestade. Queridos, eu imagino que tinham irmãos que iam entrar para a parte mais profunda do barco, outros iam ficar encolhidos no canto ali, amedrontados, né? E de repente, nós vemos aqui aquele mais corajoso, né? Conversando com esse fantasma, né? Que era o próprio Cristo ali. Porque ele disse, não tenham medo, sou eu. Pedro grita, Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me que eu vá caminhando por cima da água. Meu Deus, eu sinceramente, irmãos, essa seria o último desafio que eu colocaria, né? Se é o Senhor mesmo, me fala uma coisa secreta minha, que só nós dois sabemos, né? Se é o Senhor mesmo, então faz isso, dá um sinal, conta aquilo, recita o texto de Isaías. Não, se é o Senhor que está aí, me manda ir junto de ti. Olha a coragem de Pedro. Há muitas pessoas que vão malhar Pedro aqui, né? Dizendo que ele olhou para as ondas e começou a afundar. Querido, mas se coloca no lugar de Pedro. Na verdade, ele foi muito corajoso. Talvez o Senhor Jesus foi até eles dessa forma,
porque ele sabia que havia algo em Pedro. Havia uma coragem tremenda, mas o Senhor queria trabalhar algo muito mais profundo, a sua fé. Não confunda coragem com fé. Há pessoas que são muito corajosas e se acham então homens de muita fé, mulheres de muita fé. Mas coragem é diferente de fé. Pedro aqui foi muito corajoso no primeiro passo. Mas eu quero te dizer que a nossa coragem e ousadia nos leva até determinado ponto. Mas há momentos, queridos, que a coragem e a ousadia não são suficientes. E é por isso que o Senhor, neste instante, trabalha a fé de Pedro. A coragem e a ousadia de Pedro levaram ele até um momento onde as ondas estavam ali ao seu redor. Enquanto ele caminhava olhando para Cristo, falamos de fé, ele estava indo, no momento que ele se apoia, somente na sua coragem. Talvez ele foi olhar aquilo que estava acontecendo ao redor, contemplar aquela paisagem noturna, né, com ventos e ondas. A sua coragem, a sua ousadia não foram capazes de sustentar ele em meio à tempestade. Nem todo o seu conhecimento marítimo, nem todo o seu conhecimento das circunstâncias e dos momentos foram capazes de o sustentar naquele momento de adversidade. Foi aí que o Senhor, mediante o clamor de socorro de Pedro, estende a sua mão e o salva. E a censura aqui de Cristo, onde ele diz, homem de tão pequenina fé, por que você duvidou? Porque mostra, queridos, que muitas vezes nós tentamos confiar em nós mesmos. Há momentos em que nós damos um passo em direção a Cristo, mas no meio do caminho nós começamos a nos confundir e achar que aquilo é mérito nosso, ou que é resultado da nossa própria capacidade, ou fruto da nossa coragem e ousadia. Nesses momentos, são momentos onde acabamos olhando para as ondas. Acabamos, nas palavras de Jesus, duvidando. E é nesse instante que nós precisamos entender que o Senhor nos chama a confiar nele, a depositar toda a nossa fé nele. Volto a dizer, nós devemos caminhar de forma ativa e proativa, resolvendo as situações que estão ao nosso redor, mas entender que a glória é do Senhor, que confiamos no Deus da nossa salvação, naquele que opera tudo em todos, e não confiamos na força do nosso braço, na nossa capacidade apenas. É claro que é uma linha muito tênue, onde nós não podemos ser pessoas desanimadas, com uma autoimagem deturpada. Pelo contrário, devemos ter bom ânimo, crer que o Senhor nos capacitou para toda boa obra. Mas é justamente isso, crer que o Senhor é aquele que nos capacita. Que todo dom vem do Senhor, do Pai das luzes, que toda capacitação vem dEle. Todas as vezes que nós voltarmos a confiar em nós mesmos, certamente as ondas virão e nós afundaremos. Mas quando nós voltarmos os olhos para Cristo e dissermos, salva-nos, Senhor, a mão dele estará estendida. Agora, eu não gostaria, queridos, que você vivesse toda vez assim. Confio em mim mesmo, afundo, salva-me, Senhor, estende a mão. Confio em mim mesmo, afundo, salva-me, Senhor. Pelo contrário. É por isso que o Senhor censura Pedro, dizendo, por que a sua fé é tão pequena? Por que você duvidou? Eu quero te chamar nessa noite a confiar no Senhor, aquele que é o Filho de Deus. Até as tempestades, meu irmão e minha irmã, fazem parte do plano do Senhor para ministrar as nossas vidas. Quero te convidar a fechar os teus olhos, a curvar a tua cabeça e a orar. Certamente as tempestades estão sobre a tua vida, há lutas, há dificuldades, mas eu quero te dizer, querido, que o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Por isso nós vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Senhor Deus, eu quero apresentar a minha vida, a vida de cada irmão e irmã diante de Ti.
Irmãos que têm passado por lutas, por tempestades, por dificuldades. E te pedir, Senhor, vem sobre nós com o teu poder, vem sobre nós com a tua graça, com a tua unção, com o teu mover, Senhor. Em nome de Jesus, nós confiamos em Ti. Confiamos que Tu és o Deus que opera maravilhas. Confiamos em Ti, porque Tu és o Deus que mesmo em meio à tempestade, age em nosso favor. Por isso alcança este irmão que está, ó Deus, sem esperança, preocupado com essa circunstância. Ó Deus, alcança aquele que está enfermo, restabelece as forças, traz cura, restauração, em nome de Jesus. Alcança cada uma dessas pessoas, Senhor, porque nós cremos que Tu és um Deus que opera milagres e maravilhas sobre nós. Nós declaramos mesmo o Teu agir, o Teu toque de poder, de vida, de saúde, para a honra e glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda suas mãos, e agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus.